áureo. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isso também se fará. Essa palavra se encontra lá em Gálatas 6:7. Verdade prática. Tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Amém? Ainda em pé, vamos estar fazendo a leitura do dízimo e da oferta. Abre suas Bíblias em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, de número 16. Glória a Deus, do 9 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas desse mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que quando aqueles chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores julgados, for justos em lidar com suas riquezas desse mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará ao outro, e dedicar-se a um e desprezará a outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Pegue seu dízimo e sua oferta na mão, vamos orar, vamos abençoar. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, meu Pai, na sua presença, meu Pai, neste momento, meu Pai, te apresentamos, Senhor, os dizimistas, meu Pai, os ofertantes da sua casa, meu Pai, a cada um, Senhor, que irá trazer, meu Pai, o dízimo, meu Pai, é a oferta, meu Pai, para Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa ir do céu, meu Pai, estar abençoando, meu Pai, a cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor não deixe, meu Pai, que nada venha faltar, meu Pai, em seus celeiros, meu Pai, em suas vidas, meu Pai, particular, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, porque o Senhor aí de cima, meu Pai, proverá, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por cada dizimista, meu Pai, por cada ofertante da sua casa, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, aquele que ainda não dizima, meu Pai, e não oferta, meu Pai, que o Senhor aí do céu, meu Pai, possa estar abrindo, Senhor, portas, meu Pai, porque creio, meu Pai, que com alegria, meu Pai, Ele trará, meu Pai, para a sua casa, meu Pai. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hino da harpa cristã 166. 166, aleluias. Ouves tu, Jesus te chama, sim, te chama o pecador, a Jesus que salva e ama, vem agora sem temer, deixa entrar o Rei da Glória, em ti mesmo, ó pecador. Quem é este, ó Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor, para o mundo e o pecado. Tem no coração lugar, mas Jesus ressuscitado, tu não podes abrigar. Deixa entrar o Rei da Glória, em ti mesmo, ó pecador. Quem é este, o Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor,
o prazer à vista linda deste mundo sedutor. Se um dia aqui se finda com a morte ao pecador, deixa entrar o Rei da Glória, em ti mesmo, ó pecador. Quem é este o Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Hoje é dia aceitável para vires te entregar a Jesus, que é muito amável, quer o poder te salvar. Deixa entrar o Rei da Glória, em ti mesmo, ó pecador. Quem é este o Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Aleluia. Essa grande oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se coloca em pé, igreja. Amém. Convido a nossa pastora. Glória a Deus. Vamos abrir os corações nesse momento para deixar a palavra do Senhor entrar. Amém. Levante suas mãos para cá. Vamos abençoar a serva do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, te apresentamos, Senhor, a sua filha, meu Pai, a sua serva, meu Pai, unja ela, meu Pai, das plantas dos pés, meu Pai, até a cabeça, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, está falando, meu Pai, através, meu Pai, por intermédio, Senhor, da sua filha, meu Pai, da sua serva, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, dê a ela sabedoria, Senhor, entendimento, meu Pai, para falar, meu Pai, com cada alma, meu Pai, com cada cabeça, meu Pai, que se faz presente, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, estar abençoando a sua filha, meu Pai, a sua serva, meu Pai, assim a sua igreja ora, meu Pai, em nome de Jesus, amém, e assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Estão vivos? Tá, irmã Nilva? Glória a Deus, dia abençoado, né, irmãos? Para a gente aprender mais um pouquinho da palavra. Lição de número 9. Os irmãos que não têm a revista, por favor, abra a Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Primeira Samuel, segunda Samuel, primeiro Reis, segundo Reis. Nós vamos ficar em 2 Samuel, capítulo 3, quem não tem a revista. Por gentileza, no capítulo 3. Deus é bom. Jesus é bom, irmãos. Deus é fiel. Todo mundo encontrou? Vou perguntar de novo. Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Vamos fazer leitura, 2 Samuel capítulo 3, no verso 2. Diz assim: E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon de Ainoã, a Jezreelita. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Safatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Egla, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Amém, irmãos? Agora, 2 Samuel, capítulo 5, no verso 13, por favor. Todos com a Bíblia ou a lição aberta. 13 diz assim: E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas.
E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá e Sobade, e Natã e Salomão, e Ibar e Elisua e Nefeque. É isso? Nefeg. E Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Capítulo 12 de 2 Samuel, no verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol, perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Eita glória! Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Até aqui, por favor. Deixa eu só tomar uma água, irmãos. Irmãos, que nomaiada difícil, né? Davi teve muitas esposas e concubinas. Davi achava que por ser um homem segundo o coração de Deus, ele tinha essa liberdade, né? E por conta dele ter muitas concubinas, muitas mulheres, muitas esposas, nasceu também muitos filhos. Nós vamos aprender nessa lição que Davi teve mais de 20 filhos. É muito filho, né, irmãos? Davi teve. E com várias mulheres diferentes. Só que nós temos que chamar aqui a atenção que Davi, ele era um rei. Ele era um rei com estilo conquistador. Conquistador de terras. Amém? Ele era uma pessoa de guerra. Davi era um guerreiro nato. Então ele participou de muitas guerras, muitos embates. Davi, por ser guerreiro, você vai compreender comigo, não precisa ser especialista para falar isso, que qualquer pessoa que está vivendo em guerra, país contra país, nação contra nação, povo contra outro povo, esse líder ele vai ser extremamente ocupado com reuniões, estratégias, certo? Sim ou não? Sim ou não? Então, meus irmãos, ele carregava a cabeça dele, ele se ocupava com os afazeres que o reino exigia, as demandas que um rei exigia, mas ele se esquecia que ele tinha filhos. Quem aqui tem uma mulher dentro de casa, uma esposa? Ergue a mão, por favor. Mas ergue a mão mesmo, irmão. Você não está morto aí, não. Você está vivo. Você tem uma esposa dentro de casa? Ela te dá trabalho? Responde alto, irmãos. Sim. Só o pastor tem esposa aqui? Vou perguntar de novo. Você tem uma esposa dentro de casa? Sim. Ela te dá trabalho? Tá, agora eu vou mudar a pergunta. Você tem filho na tua casa? Sim. Só o pastor de novo. Você tem filhos na tua casa? Sim. Eles te dão trabalho? Sim. Imagina o Davi. Com um monte de esposa, com um monte de filho. Você já imaginou isso? Então vamos lá. Então Davi, nós vamos estudar nessa lição a respeito das consequências que a negligência dos pais acarreta na vida da família, porque esse trimestre, 3 meses, nós estamos estudando relacionamentos em família. Irmãos, não tem jeito, não existe uma família perfeita. Diga glória a Deus por isso. Porque às vezes a gente vê o obreiro na igreja, né? Vê o pastor, vê os irmãos da porta e a gente fica imaginando, né? Ai, que perfeição.
irmão, não fantasia não. Vem para a realidade. Amém? Toda família é imperfeita. Você pode dar glória a Deus por isso? Nem a família de Jesus era perfeita. Que Jesus, certa vez questionado se ele ia voltar para a casa da mãe dele, ele disse que o profeta não tem honra na casa dele. Quem lembra dessa passagem? Vamos ler, pastor, para introduzir aqui. E Jesus mesmo ele vai dizer que o profeta não tem honra na casa dele. O que significa isso? Na minha casa ninguém me valoriza. Jesus disse isso em outras palavras. Então nenhuma família é perfeita. Nenhuma família é perfeita. A gente tem que parar de viver em função de olhar as conquistas e os frutos do outro. Porque se a gente viver, irmãos, em função das conquistas e dos frutos do outro, a gente vai viver regando uma grama que não é nossa. E lá no mundo tem um ditado, e isso é muito verdadeiro, né? A grama do vizinho está verde, está mais bonita que a minha, mas será que é de verdade? Ou aquela grama lá é sintética? Né? A grama do vizinho é mais verde que a minha. Tudo bem, talvez esteja mais verde, mas será que ela tem raiz profunda? Ou só é uma raiz rasa? Né? Será que é uma grama verdadeira ou é uma grama falsa? É igual às redes sociais, né? Você não vai na rede social postar uma foto lá com os dentes cheios de couve. Comeu lá uma feijoada, tá com os dentes tudo cheio de feijão preto, cheio de couve, tudo suado, né? Não vai tirar foto e postar na internet lá. Como que você vai postar a tua foto lá? Penteada, com batom, né? Por quê? Porque ninguém posta derrota, irmão. Você postar uma foto, você tirou quantas ontem? Antes. Para você postar uma foto, você tirou 30 antes. Sim ou não? Você escolhe entre 30, você pega uma. É por isso que nós não devemos pautar nossa vida, nossa família, nossas conquistas, baseado na vida do outro. Amém? Vamos ler aqui rapidinho com o pastor. Abra a Bíblia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo de número 4. Deixa todo mundo abrir a Bíblia, pastor. Evangelho de Marcos, capítulo 6, o versículo de número 4. Amém? Diz assim: Jesus, porém, lhe disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Pode ler um para cima e um para baixo, pastor? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se por causa dele? Jesus, porém, lhe disse: um profeta não tem honra em sua casa, em sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. Ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Por que Jesus não pôde fazer obra maravilhosa ali? Por que ele curou poucos enfermos, impondo as mãos? Porque ele estava em casa. Amém? Então você entendeu que nenhuma família é perfeita. Amém, irmãos? Vamos parar de olhar a família do primo lá do Facebook? Sim ou não? Vamos parar de olhar a família do irmão da outra igreja? Sim ou não? Vamos parar de olhar a família do comercial da margarina? Da Quali? Quando a manteiga Quali vai fazer uma propaganda, é aquele suco de laranja tão amarelo, né, irmão? Você faz um suco de laranja em casa, fica tudo transparente, fica esquisito aquele negócio. Mas o que tem lá? É corante, é falso, é cinematográfico, né? Por que o pão francês é tão perfeito na propaganda da manteiga? Porque é pão cenográfico, né? Então os irmãos entenderam até aqui? Sim ou não? Pode falar. Amém. É importante nós entendermos essa lição, que nós que somos pais, nós não fazemos ideia de quanto é fatal as consequências que pode servir de mau exemplo aos nossos filhos.
Todo mau exemplo que um pai e uma mãe dá vai ter consequência fatal no desenvolvimento dos filhos. É importante que nós entendamos isso hoje, que nós venhamos aprender que tanto o bom exemplo vai ter fruto, quanto o mau exemplo vai ter fruto também. Amém? Amém? Uma coisa que eu preciso falar desde o começo dessa lição, eu preciso te alertar como a sua pastora, né, como a professora aqui dessa lição. Eu quero te falar isso com carinho, não quero te magoar, eu quero te falar isso com carinho. Jamais fale mal de um pastor na frente dos teus filhos. Não faça isso, não vai por esse caminho. O pastor errou, a pastora errou, o obreiro, um presbítero errou. Você vai lá, olha, mas você pega ele face a face e descasca o pepino lá, né? Pega a chinela, bate no pastor, faz o que você quiser lá, né? Tá bravo com a pastora, fica bravo, baba lá, né? Grita com a pastora, faz o que você quiser, meus irmãos. Mas na sua mesa você não fala mal. Sabe por quê? Porque uma hora aquele que é pequenininho hoje, que você domina ele quando é pequenininho, sim ou não? Amanhã ele vai virar um adolescentezinho. E na hora que acontecer alguma coisa de ruim, tá? Uma situação, uma rebeldia, uma prostituição, uma droga, uma bebida, você vai procurar com todo o direito, e é o certo procurar um pastor mesmo. Você vai procurar para pedir ajuda, que você não vai ter mais controle naquela situação. E aí, o fato do pastor ir ou não vai anular aquele caráter que aquela criança já tem, que cresceu com aquele caráter. O pastor pode, qualquer pastor, irmão, estou falando pastor em geral, pode querer ir lá ou pode falar, eu não vou lá. Mas aquela criança que cresceu ouvindo falar mal de pastor, ela não vai aceitar nenhum pastor falar com ela. Não vai aceitar nenhum líder, nenhuma liderança falar sobre ela. Não vai aceitar ninguém ministrar uma correção, não vai poder falar nada para ele, não vai poder falar nada para ela, que é motivo já de... Por quê? Porque não sabe respeitar a autoridade. Então, tudo bem, às vezes a gente erra, certo? Às vezes a gente erra por falta do conhecimento. Ah, eu falei mal do pastor lá, amém, mas hoje você conhece. Agora, nesse momento, você está tendo a oportunidade de conhecer a verdade, né? Então, da mesma forma, nunca xinga uma professora na frente do teu filho. Porque depois o teu filho vai querer chutar a professora lá na sala de aula, você vai achar ruim, você vai querer ensinar para ele que não pode, mas é tarde, ele passou a vida inteira vendo o pai e a mãe fazendo barraco na porta da creche, do colégio, da pré-escola, pai barraqueiro, mãe barraqueira, faz picuinha em tudo, né? Então aquela criança ela não vai crescer, não vai respeitar um professor, um diretor, não vai respeitar um policial na rua. Do jeitinho que nós somos, nossos filhos vai ser, meus irmãos. Tá bom? Então eu estou ensinando isso com bastante carinho para a amada igreja, para a gente poder entrar na lição aqui, porque é exatamente isso que nós vamos estudar, irmãos. Eu estou dentro da revista. Relacionamentos em família. Nós vamos abordar muito esse exemplo aqui. O bom exemplo de um pai e da mãe gera fruto, e o mau exemplo do pai e da mãe também gera um fruto. Amém? Eu sei que às vezes essa revista parece que ela escuta a gente conversando. Né? Tem dia que a lição vem assim, já aconteceu aqui, irmão Juliano, de eu conversar um assunto com a irmã, no telefone, durante a tarde, chegar aqui a revista falar daquilo lá. Aí eu não posso deixar de lecionar, porque eu fiquei sabendo que a irmã está passando uma situação, que a irmã me contou, o irmão me contou. Eu não posso, né? Então, assim, não leva para o pessoal, a pastora está entiquenta, está me inticando. Não tem nada disso, meus irmãos. Amém? Está escrito aqui. Por isso que é bom você acompanhar aí na tua revista, para você ver que está escrito. Amém?
Vamos para frente, então. Introdução. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Olha aqui, que pena, né? Foi um grande líder, um grande rei, mas não foi um grande pai. Que pena isso, né? Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa da omissão do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Olha aqui, irmãos. Foi um grande líder, mas não foi um grande pai. Por causa das falhas dele como pai e não assumir a responsabilidade dele dentro de casa, criou-se o pecado do incesto. O que é incesto, irmãos? É relações sexuais entre primeiro grau de parentesco. Por exemplo, mãe com filho, filho com mãe, irmão com irmão. Isso é um incesto. Rebelião, né? Nós vamos aprender aqui que um filho de Davi quis matar ele, se levantou contra o próprio pai, usurpou o trono, usurpou o reino, se rebeliou, né? E o outro caso também que nós vamos estudar aqui é que um filho matou o outro. 2 irmãos, um filho matou o outro, né? Eles eram, nesse caso, filhos de mães diferentes, mas eram filhos de Davi e foram criados juntos, todo mundo junto. Então, isso aqui são consequências da negligência de um pai que dá muita atenção para o lado de fora e não cuida do lado de dentro. Eu vou repetir isso aqui, eu falei isso aqui na aula passada, quem estava aqui vai lembrar, e eu disse assim, há muito tempo as igrejas tinham uma fala, os pastores mais antigos, quem conviveu com pastores mais antigos, que hoje eles estão em faixa de 60 anos para mais, quem já conviveu com pastores de 60 anos para mais, vai lembrar que isso era uma frase muito comum nas igrejas. E a frase era o seguinte: cuida da obra de Deus, que Deus vai cuidar da tua casa. Quem já ouviu isso? Faça assim, por gentileza. Já ouviu? Já ouviu? Já ouviu? Já ouviu? Já ouviu? Cuida da obra de Deus, que Deus vai cuidar da tua casa. Instigando a pessoa a trabalhar para abrir congregações. Tá? É nesse ponto de vista aqui que eu estou mostrando. Por quê, meus irmãos? Eu e o pastor, nós somos prova que realmente quando você é fiel na obra de Deus, Deus supre a sua casa. Mas o ponto que eu quero esclarecer aqui é a frase onde líderes eclesiásticos instigam o obreiro, a obreira, a abandonar a família para vir trabalhar na igreja. E eu contei isso na aula passada, e eu até comentei uma experiência que eu tive há uns anos atrás, aonde o meu esposo questionou uma fala dessas, e o meu esposo disse assim: o primeiro ministério de um homem é a família. E o meu esposo, naquele contexto, naquela época, ele foi motivo de sarro. O pastor acabou com a cara dele, literalmente, né, meu esposo? Acabou com a cara dele em cima do altar por falar isso dentro da igreja, né, por fazer esse comentário. Né? Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade de estudar à luz da Bíblia que não, o primeiro ministério do homem não é a igreja. O primeiro ministério do homem e da mulher de Deus é a família. Porque se a família vai bem, tudo vai. Então, essa doutrina que esses pastores mais antigos carregavam com eles, foi o que foi ensinado para eles. Eles se converteram acreditando que era assim. Por isso que muitos foram negligentes com
a família. É por isso que nós vamos viver hoje uma safra de filhos de pastor, que hoje contém mais ou menos a faixa de 30 para 40 anos, que não querem a igreja onde o pai pastoreia, onde a mãe pastoreia, né? ou onde uma mãe é uma obreira. Por quê? Porque eles viveram essa realidade que era ensinada lá, né? Então, aquele obreiro, aquela obreira, aquela mulher, aquele homem, largava tudo para viver em função da igreja. Não fazia uma comida bem feita, né? Deixava o marido. Não era assim, irmãos? Fala a verdade. Círculo de oração, irmãos, antigamente, sabe como que era um círculo de oração? Era das 5 da manhã às 6 da tarde. Era assim o círculo de oração antigamente. Pastora, mas chovia fogo do céu. Chovia mesmo fogo do céu. E o marido que não era crente, dessa irmãzinha que ficava na igreja o dia inteiro orando? Então, tudo tem que ter tudo tem que ter equilíbrio. Amém, irmãos? Então, foi a ausência de Davi em casa que fez com que os filhos cometessem incesto, rebelião, morte, né? E isso acontece ainda hoje. Por isso que é importante nós entendermos o quê? Quer fazer a obra? Vamos fazer. Mas como que está a tua casa? Vocês escutam muito isso aqui, tá? Vocês vão continuar escutando. Eu vou ser separado obreiro, tudo bem. Mas como que está lá teus filhos? Como que está lá tuas filhas, né? Como que está lá teu casamento? Como que está lá? Porque não adianta a pessoa servir bem servidinho aqui e os vizinhos lá tudo conhece, né? Conhece e fala assim, lá na igreja é tão bonitinho, aqui a mulher bate na cara do marido, o marido bate na cara da mulher, as panelas voam, né? Mas lá na live do pastor Jefferson está lá rodopiando e falando xarabaia. Está entendendo, meus irmãos? Então, nós temos o quê? Que entender que a gente precisa se esforçar lá dentro de casa. Davi, ele dava muito para o lado de fora, chegava em casa cansado. Estou cansado, né? Lá não tinha tablet, mas vamos resumir. Estou cansado, hoje não, menina, pega esse celular aqui, vai lá, vai ficar quieto lá. E aí? E as consequências? Né? Então vamos, para a frente. Se os irmãos conseguiram entender a interpretação, a introdução, diga amém, por favor. O rei Davi e sua grande família. Davi, o ungido por Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 1. Assim, Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado um novo rei, ungido de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Isso está em 1º livro de Samuel, capítulo 16, agora no verso 13. Acompanha, por favor. Davi, o homem de Deus, o Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem-sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. 1 Samuel, capítulo 2, no verso 4, capítulo 5, no verso 1 até o verso 3. Aqui está as conquistas de Davi. Amém? Quem quiser anotar, que não tem a revista, as conquistas de Davi estão em 1 Samuel, capítulo 2, no verso 4, no capítulo 5, do verso 1 até o 3.
Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar. Então aqui, irmãos, vocês viram que Davi era sim um homem conforme o coração de Deus. Por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Alguém quer responder isso aqui? Pode erguer a mão, quem quer falar? Ninguém? Davi era segundo o coração de Deus, porque ao pecar, Davi, ele confessa muito rapidamente a dependência dele de Deus. Davi, ele confessa totalmente a dependência dele de Deus, ele não argumenta. Davi é aquela pessoa assim, eu pequei, o profeta Natan chegou e falou, tu pecou, a espada nunca mais vai sair da tua casa. Amém, eu pequei contra ti, Senhor. Peraí, vou para o jejum e vou para o joelho. Só levanto de lá quando eu me sentir perdoado por Deus. E sabe quando que Davi levanta feliz do joelho e do jejum? Quando chega a notícia da morte do filho recém-nascido. Morreu o menino, pronto, agora eu vou começar de novo. Por isso que ele era o segundo coração de Deus. Ele entende o trabalhar de Deus. Ele entende o processo de Deus. Ele sabe a culpa que ele tem. Por isso que ele é o segundo coração de Deus. Davi não é o segundo coração de Deus porque ele é perfeito. Ele não é o anjo Gabriel. Davi não é Jesus encarnado como rei. Davi é um homem de carne, osso e pecado. Tanto é que Deus fala para Davi o seguinte, meus irmãos: você não vai construir o templo, que é o teu sonho construir. Você vai arrecadar os materiais, mas construir você não vai. Por que, Senhor, eu não vou construir o templo? Porque tem sangue de inocente em tuas mãos. Era o homem segundo o coração de Deus. E aí? Está entendendo? Então, irmãos, o fato dele ser segundo o coração de Deus é simplesmente porque ele se arrependia verdadeiramente. E toda vez que Davi se arrependeu, ele nunca mais cometeu o mesmo pecado. Por isso que ele é segundo o coração de Deus, né? Ele teve lá o problema com a Betseba. Nunca mais você vai ver a Bíblia falando que ele foi para a janela de novo. Os irmãos compreendem por que ele é o coração de Deus, segundo o coração de Deus? Até aqui tudo bem? Então ele era sim um homem de Deus. E outra, até aqui onde nós lemos, Deus foi com ele em tudo. Ele nunca perdeu uma guerra que Deus falou que ia estar com ele. Davi nunca perdeu uma batalha. Toda batalha Davi consultava o Senhor antes. Ele consultava o profeta. Davi é um homem que honra profeta. Ele pergunta para o profeta: qual é a tua opinião? O que você acha? O que Deus está falando acerca dessa guerra? Depois ele ia para a guerra. Depois da palavra do profeta que vem de Deus. E Davi, ele não tem dúvida que é Deus que usa o profeta. Isso aqui é muito importante também. Tá? Se o profeta falava, não vai, ele não ia, ele não questionava, né? Então, por isso ele é segundo o coração de Deus, e Deus era com ele. Apesar de todos esses feitos maravilhosos, ele foi um péssimo pai. Está vendo que não existe ninguém perfeito? Está vendo que não existe ninguém perfeito, meus irmãos? Sim ou não? A grande família de Davi. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus, o homem segundo seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Isso está em 1 Samuel, pode anotar quem não tem, eu vou falar bem devagarinho. 1 Samuel 18, 27, 1 Crônicas, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, 1 Crônicas, capítulo 1, é isso, pastor? Não entendi. É 1 Crônica, é Crônicas, tá, e Crônicas 14, 3, isso. Aqui está o texto onde está falando que ele tem muitas esposas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividades, suas conquistas territoriais, com muitas guerras
e esqueceu-se de que tinha família espalhada em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos. Aonde que esses filhos eram problemáticos? Na vida pessoal. Papai, mamãe, mãe, pai que está aqui hoje, obreiro, líderes, irmãos em Cristo, membros. Olha esse texto, que profundo que está escrito aqui. O cara foi top, né? Foi o reizão. Ele era poderoso em conquista, em territórios. Mas todos, repita comigo, todos, os filhos se tornaram problemáticos em suas vidas pessoais. Todos os filhos eram problemáticos nas vidas pessoais. Um era extremamente cobiçoso. Ele era tão cobiçoso, ele era dengoso, ele não sabia ouvir não. O dia que ele olhou para a irmã dele, por parte de pai, e desejou ela, e aí ele falou, não posso ter relação com ela, porque além dela ser pura, ainda ela é minha irmã, é filha do meu pai, não posso tocar nela. Aquele não, você não pode fazer, consumiu ele. Consumiu ele. É uma criança que nunca levou um não na vida. O dia que leva, que é por força. Ele, já nós vamos falar disso, com mais detalhes. O outro era invejoso, queria o trono, a cadeira principal, tinha um trono. Vamos imaginar que aqui tem um trono. O outro quer o trono do pai, não sabe esperar o tempo, é invejoso, ele quer estar no centro das atenções. Vai usurpar o trono do pai, vai trair o próprio pai para ter o que ele deseja. Então foi uma tragédia, todos os filhos. O rei Davi era um homem ungido e de Deus. Entretanto, a sua família fugiu muito longe do ideal divino. Qual é o ideal divino para uma família? Você ergue a mão para responder comigo, eu vou falar a primeira palavra. Uma família ideal dentro do plano divino tem respeito. Levanta a mão para você ajudar. Quer comentar uma palavra? Levanta a mão. Uma família no ideal divino tem o quê? Respeito. Amor. Vamos, irmãos, participa. Sinceridade, respeito, amor, sinceridade. Mais duas, vai, ergue a mão. União, que mais? Honestidade, confiança. Amém? E nada disso tinha na casa de Davi. Tá bom, meus irmãos? Vamos para o tópico número 2. Os filhos e parentes na casa de Davi. Primeiro, Tamar. Era filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai, de Gessur. E a mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar. 1 Crônicas 3:2. Uma mulher bonita, quem era bonita e virgem? Era a Tamar, tá? Tamar, a filha de Davi com Maaca. Sua beleza atraiu seu irmão, que chamava Amon, o filho primogênito de Davi, com uma mulher chamada Ainoã. Isso está em 1 Crônicas 3:1. Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho de Davi. Então, com Maaca, Davi teve 2 filhos. Quem são esses filhos? Tamar e Absalão. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua família nada tem a ver com ela. Sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Amon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Amon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido para reinar, casou-se com Ainoã
e gerou Amon. 1 Samuel, capítulo 3, no verso 2. Feito homem entre outros irmãos nascidos, Amon demonstrou-se ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar, que é filha de Davi, com Maaca. Amon ficou doente de angústia e desejou incontinente por ela, um desejo incontinente por ela. E por isso não comia nem bebia. Gente, que homem dengoso. Fazendo greve de fome e de comida, porque levou um não. Porque não pode tocar na irmã. Será que esse menino era acostumado a ouvir não? Fala a verdade. Será que esse rapaz aqui ele era acostumado a ouvir não? Nunca esse menino levou um não. Olha aqui, irmãos, vai trazendo para a realidade. Ele ficou tão triste porque ele não podia tocar na irmã dele, que ele fez greve de fome e de comida. Ainda mais grave, irmãos, mais grave ainda do que fazer a greve de fome e de bebida, é a tristeza que ele sentiu. Foi tão diabólica, foi tão satânica, que aquela tristeza roubou dele a fome e a sede. Olha aqui o que o texto diz. Ele ficou angustiado de desejo. Meu Jesus, ele pirou o cabeção. Jesus amado, irmãos, pela irmã dele. Ao mesmo tempo, Tamar não sabia de nada. E é nesse contexto que esse irmão está louco de desejo pela própria irmã. Vai aparecer um homem chamado Jonadab. Repita, Jonadab. Um conselheiro do mal. Quem era Jonadab? Um conselheiro do mal, mas ele era parente de Davi, morava na mesma casa. Todo príncipe tinha naquela época um conselheiro, como um rei tinha um conselheiro. Então, Jonadab, ele era não somente primo, parente próximo ali, criado junto, mas ele tinha uma função, ele tinha um cargo dentro daquele reino. E esse cargo era ser conselheiro desse homem chamado Amon. Eles eram primos. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. O homem chamava Simeia e era irmão de Davi. Era pai de Jonadab. E ele aconselhou com maus conselhos, maus pensamentos, e ele foi muito sagaz. Isso está escrito em... Vamos ler isso aqui, pastor? 2 Samuel, capítulo 13, no verso 3. Olha só. Amon já era desajustado emocionalmente. Já era dominado por paixões carnais. E ainda do lado dele tem alguém que dá asa para ele? Não anda com pessoas que dão asa para você. Amém? Não anda. Tem marido que quando a mulher fala não para ele, fala não vamos fazer, não vai fazer. Tem marido, irmão, que vira o que bicho que é aquele que estica o pescoço assim e quer dar bicada? É ganso? Que bicho que é aquele, pastor? Que voa atrás das pessoas assim. Tem marido que vira ganso quando a esposa discorda dele. Posso falar uma coisa para você? Mulher também, né? Que as meninas deu risada agora, né? As meninas também, né? Quando o marido discorda de você, não é para você virar papagaia que vai morder todo mundo dentro de casa. Você tem que andar com pessoas que discordam de você. Porque quando você for fazer uma meleca, irmão, se for tomar uma decisão errada, se for agir por impulso, olha aqui, Amon agindo por impulso. E aí ao lado dele tem esse cara aqui corrompido já também. E o cara vai lá. Faz lá. Vai. Pior de tudo, vai, Deus é contigo. Olha o perigo, irmãs.
Não pode ir lá, Deus é contigo. Vai. Sabe que vai quebrar a cara, sabe que o amigo vai entrar numa furada. Cuidado, irmão. Tem pessoas que são invejosas, ela quer te derrubar e você está ouvindo o conselho dela, está ouvindo o conselho dele. Marido, se a tua mulher falou não vai por esse caminho, não paga para ver, meus irmãos. Se a tua mulher for da oração, do jejum, da leitura da palavra, está na presença de Deus, se separou do pecado, ouça o que essa mulher está dizendo, porque você vai pagar preço. A mesma coisa os homens, né? Irmã, se o marido está falando não, dói, eu sei disso que eu sou mulher. Às vezes quem me vê pregando fala que a pastora odeia as mulheres, né? Pelo jeito que eu falo. Mas exatamente por eu ser mulher e saber como que é a cabecinha da mulher, né? A gente sabe como trata com as irmãs. Que mulher, irmã, às vezes as bichinhas quando chegam na igreja, elas vêm casazinha, mas igual daqueles bichinhos que correm com a asa aberta, assim, com o pezinho torto no chão. Quem já foi no zoológico, já viu no filme, né? Aqueles bichinhos que vêm para bicar, mas vem que chega em curva, assim, para pegar velocidade. É assim que as irmãs chegam na igreja. Aí você tem que ir tratando, né? Podando, né? Na palavra, né? Vai adubando aqui, vamos adubando essa raiz, vamos tratando aqui, até ficar perfeito. Vamos ler, pastor, em nome de Jesus. 2 Samuel 13, do 3 em diante. Posso ler até o 6, pastor? Pode, se for no contexto. Sim. Ora, Amon tinha um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Era Jonadab um homem muito sagaz. Este lhe perguntou: por que tu, filho do rei, cada manhã está tão abatido? Não me dirás por quê? Disse-lhe Amon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finja-te doente. Quando teu pai te vier visitar, disse-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Assim deitou a mão e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Amon: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amon, teu irmão, e faça-lhe a comida. Foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, e estava deitada. Ela tomou massa e amassando fez os bolos e assou diante dos teus olhos. Então tomou a panela e as tirou diante dele, mas ele recusou de comer. Diante de Amon, fazer retirar todas as minhas presenças, e todos se retiraram. Na hora que todos se retiraram, o que aconteceu? Então disse Amon a Tamar: trazei a comida ao meu quarto, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e levou Amon, seu irmão, no quarto. Quando os ofereceu a Amon para que ele comesse, ele agarrou e disse: venha deitar comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe disse: não, meu irmão, não me forces, nem faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Aonde irei eu com a minha vergonha? E tu serias como um louco de Israel. Agora eu peço-te que fales ao rei, e ele não me negará a ti. Ele, porém, não quis dar ouvidos ao que lhe dizia, sendo mais forte do que ela, forçou-se e deitou com ela. Olha, ele violentou, né? Ele violentou a irmã dele por desejo e por inflamação de Jonadab. Pastor, Levítico 18:6 e Deuteronômio 27:22. Nós vamos só ler esses 2 textos para os irmãos entenderem que lá na lei de Moisés existia uma proibição da parte de Deus para o povo a respeito do incesto, tá? Por isso que ela diz: não se faz assim em Israel. O texto que o pastor acabou de ler, ela está dizendo, né? Não se faz assim em Israel. O que ela está dizendo? Está dizendo: olha, aqui na nossa nação, Deus proibiu esse tipo de violência, né? Então, ela estava lembrando ele que o próprio Deus proibiu de fazer isso. Mas aquele jovem, ele estava possuído desse desejo. Ele já queria, ele estava andando pela paixão da carne.
Lembrando vocês, enquanto o pastor procura os 2 textos, lembrando os irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gálatas, por gentileza, bem rapidinho. Capítulo 5, no verso 20 adiante. Deixa eu achar aqui o meu também, meus irmãos. No verso 20 adiante de Gálatas, vai estar escrito, se não for no 20, enquanto eu procuro aqui, você vai olhando um pouquinho mais para baixo, que vai estar as obras da carne, do 19 em diante. 19 em diante, é só achar o texto aqui. Então, meus irmãos, você vai ver que nas obras da carne, vai estar a falta do domínio próprio. Nas obras do Espírito Santo, né, no fruto do Espírito Santo, tem lá o fruto, o gomo do fruto, que é o domínio próprio. Como assim? Né? Como assim? Esse jovem não consegue dominar o ponto de violentar a própria irmã. O que faltou nele? Faltou o domínio próprio. Faltou por quê? Porque ele estava alimentando a carne. Peraí, vem comigo aqui. E quem alimentou a carne? Quem que alimentou esse desejo nele? Meu Deus, Gálatas fugiu da minha Bíblia hoje. Ficou em casa. Achei. Gálatas, eu vou ler do 17, meus irmãos. Gálatas 5, 17. Pois a carne deseja o que é o contrário ao espírito. E o espírito, o que é o contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Por isso que o crente tem que estar cheio do Espírito Santo, para que a carne não faça o que quer. E o que faltou em Amon, quando queria pegar a irmã dele? Faltou isso aqui, vida cheia do Espírito Santo. Eu quero fazer, mas não posso, eu não ando pelo impulso. O crente, ele é dominado pela palavra, pela lei de Deus. O crente não é dominado pela emoção. Eu fui lá e... Vamos pensar aqui uma situação. Eu fui lá e beijei a moça lá. Mas eu não aguentei, não suportei a tentação. Não suportou a tentação, sabe por quê? Porque você estava na carne. Se tivesse no Espírito, o Espírito Santo vai te convencer. Olha, você até está com vontade, mas você não pode. Vai embora para a tua casa. Liga para o pastor agora, fala com o pastor, chama o pastor aqui agora, pede para ele pôr a mão na tua cabeça, orar por você. A oração não vai resolver, porque a carne está pegando fogo, vai tomar um banho, tranca a porta do quarto, joga a chave fora, não saia desse quarto para você não cometer bobagem. O crente não pode andar pela carne, não saia por aí fazendo conta, fazendo dívida, comprando carro, comprando moto. Vontade de possuir, olha aqui o que aconteceu, ele tinha uma vontade de possuir, mas aqui o que ele queria possuir era a pureza de Tamar. Você sabia que dentro da casa de Deus, quanto mais você ficar puro, mais alguém vai querer falar mal de você? Porque a tua pureza vai incomodar quem não é puro. Aí eles vão querer achar uma brecha na tua vida para te difamar. Meu irmão. Então a gente tem que estar controlado o tempo inteiro pelo poder do Espírito Santo. Aí vai dizer assim, no verso 19: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. Esse rapaz Amon aqui já estava prostituído faz hora, porque ele já devia estar pensando nessa irmã faz muito dia, e tu sabe muito bem, quem não está com Jesus, o que faz quando está possuído, né? Prostituído. Ele já não estava impuro, aqui é impureza, prostituição, impureza. Ele já era impuro nos pensamentos, malicioso. Ele via a irmã passando pura, já ficava imaginando coisas que não precisava. Cuidado com teus pensamentos. Libertinagem, o que é uma pessoa libertina? É aquela pessoa debochada, aquela pessoa piada de duplo sentido, que malicioso, né? Não respeita ninguém, não pode ver uma mulher que faz piada com duplo sentido. Uma pessoa uma pessoa libertina, é corrompida, ela é carnal. Idolatria, feitiçaria,
inimizade, porfia, ciúme, ira, peleja, dissensões, facções, inveja, bebedice, urgia e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É a Bíblia que está dizendo, não é a Thaísa. É pecado, irmã, é pecado. É consequência do pecado. Tudo que, vou responder a senhora na Bíblia. Gálatas capítulo 6, no verso 7. Não erreis, com Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Colheram. Os filhos pagam, né? Como a família de Davi está pagando aqui, né? A família de Davi está pagando. Olha aí. Sim, consentido no caso. Ela consentiu. Estão casados, né? Olha aí. Mas é pecado. Perante a Bíblia é pecado. Ah, mas eles se amam, estão lá felizes. Vão para o inferno. Pode viver um romance eterno na terra. O destino deles está preparado, né? Então vamos aqui, só para eu não perder aqui o raciocínio. Então esse jovem aqui, Amon, ele estava assim, irmão, nessa situação aqui, carne, né? Então vamos ler com o pastor. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, por favor. Levítico 18, 6. Livro das Leis, 18, capítulo 18, versículo número 6. Diz assim: nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo para relacionar-se sexualmente com ele. Eu sou o Senhor. Deuteronômio capítulo 27, versículo 22. Levítico 18, 6. Você que marca aí na sua Bíblia. Nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo para relacionar-se sexualmente com ele. Eu sou o Senhor. Deuteronômio capítulo 27, versículo 22. Deuteronômio capítulo 27, versículo de número 22. Diz assim: maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe. Maldito. E todo o povo dirá amém. E todo o povo diga amém, ou seja, concordamos. Amém é concordância. Que assim seja. É um pecado sem volta, meus irmãos. Né? E Deus, ele não volta atrás, né, das leis dele. Jesus não quebrou uma lei. Tem pessoas que falam assim, isso é Levítico, né, essas leis, as tábuas, é tudo para o Velho Testamento. Nós estamos na graça, a graça, mas não foi de graça. Jesus não quebrou uma lei, meus irmãos. Jesus não quebrou um mandamento, nenhum mandamento ele quebrou, né? Existe a graça, mas o que significa a graça? A graça não é o que o povo está falando aí, uma carta, uma alforria da parte de Deus, para a gente viver em libertinagem, não, tudo pode, porque agora está na graça, Jesus já pagou meus pecados. Para com essa mentira do diabo. É graça, mas não foi de graça. O que significa graça? Graça significa o favor de Deus que eu não mereço. Estamos na época da graça. Sim, existe um favor conquistado por Jesus na cruz que eu não mereço. A minha salvação não é uma carta de alforria para me pecar todo dia, não, e eu falar que foi a graça que deixou. Amém? Então, os irmãos entenderam que Amon, ele estava na carne, meus irmãos. Você viu que tudo que é obra da carne aqui em Gálatas capítulo 5, no verso 17 até o verso 21, vocês viram que tudo entra no perfil de Amon.
Não tinha Deus nada na vida dele, né? E ainda tem um conselheiro do lado que dá a linha na pipa para ele. Jonadab era o conselheiro. Ele é o tipo de amigo que não deve ter por perto. Quando se vive algum problema pessoal ou familiar, ele é o exemplo concreto de um mau conselheiro. Lá no mundo existe um ditado que diz assim, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas todo homem, toda mulher de Deus tem por obrigação ter um bom conselho na ponta da língua. Amém? A Bíblia é totalmente a favor de conselho. Conselho é aquela, olha, não faça isso não, aquele alerta. Olha, vai por aqui, não vai por ali, né? Isso é um conselho. Amém? Agora, mau conselho, irmão, é quando você está prestes a cair no abismo e o teu amigo, disfarçado com um sorriso, te faz assim, mas né, pastor? Você já está lá, você já está pendurado pelo galinho no abismo. Aí, quebra o galho e você cai lá no abismo. Então, cuidado com quem você escuta. Cuidado com quem tem livre acesso à tua mente, teus pensamentos. Cuidado com quem você se deixa ser influenciado na rede social. Nem tudo que está na rede social é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Cuidado com essas influencers denominadas cristãs. Temos jovens aqui, né? Pessoas que usam a rede social de uma forma diferente, né? Então eu quero falar isso para vocês. Não é porque está usando uma saia lá e falando versículos da Bíblia que você acha que aquela pessoa lá é o exemplo maior de santidade, né? Então vocês têm que tomar muito cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. Tem pessoas que estão por aí fazendo, meu irmão, fazendo chover frango frito do céu, mas já não toma ceia há muito tempo. Se você fosse sentar para perguntar, onde que é a tua igreja? Quem é teu pastor? A pessoa fala tudo, menos o endereço da igreja, o nome do pastor. Você não sabe que a última vez que tomou a ceia, né? Então tem que tomar muito cuidado. Agora há pouco tempo tinha um influencer na rede social. Eu preciso falar isso, que tem jovens aqui hoje. O nome do cantor é Jessé Aguiar, né? Aquela música linda, uma letra maravilhosa. Já chorei muito ouvindo essa letra, irmão. Tu és o meu alívio, tudo que eu preciso é força para continuar. E a letra é tremenda. Hoje saiu lá a manchete, Jessé Aguiar fechou o contrato com uma página chamada OnlyFans. O que é a página OnlyFans? Página OnlyFans é onde se vende conteúdo pornográfico para os assinantes a troco de dinheiro. Ganhou dinheiro com gospel, desviou, porque nunca foi crente, só queria vender a música gospel, é diferente. E agora está vendendo fotos nu para uma página adulta, dessas páginas pornográficas que a internet está cheia. E saiu lá no Pleno News, que é um site de notícias, assim como o UOL, esse site de notícia R7. E está lá, a cara do Jessé Aguiar lá. E quantos mil seguidores, quantos jovens se espelhavam em Jessé Aguiar? Por isso que nós temos que tomar o maior cuidado, irmã. Frase pronta de internet, cartazinho bonitinho. Isso aí é tão fácil de fazer, meu irmão. Isso aí é fácil de fazer. Você tem que tomar cuidado com quem te influencia. Valoriza quem você conhece a vida, que você sabe onde mora. Valoriza os obreiros, que você conhece a história de conversão deles. Valoriza a irmã do círculo de oração, que você sabe como que ela chegou na igreja e o que Jesus fez na vida dela. É essas pessoas que são minhas influencers. Essas pessoas têm que me influenciar. Que eu sei a história, eu sei que a irmã venceu o câncer, sei que Deus restaurou o casamento da irmã, sei que o filho da irmã chegou depressivo, hoje está cheio de Deus. Essas pessoas que me influenciam. Influencer para mim é o meu esposo, que é o pastor dessa igreja. Influencer para mim é ele, que eu sei que sai cedo para trabalhar, chega às 6 horas em casa, 5h30 com as crianças do colégio, mal e mal engole lá um pão mastigado, está aqui em todo culto, às vezes está com dor no osso, está com dor nas costas, está aqui pregando, ninguém nem fica sabendo. Influencer para mim é ele.
Ai, meu influencer é o Trovão. Júnior Trovão prega que não tem outro como aquele. Influencer para mim é o meu pastor. Que eu sei a vida dele, eu sei aonde ele está dormindo, eu sei aonde que é ele. Agora não pode fazer sucesso na internet que a igreja idolatra, irmão. Muita. Exatamente. Se está dentro, exatamente. Frase de emoção, né? Exatamente. Uma falsa palavra. É um conteúdo coach, né? O que é um coach? Um coach é uma pessoa que tem ferramentas para desenvolver habilidades em outra pessoa. Ela é uma ferramentas que destrava outra pessoa, no sentido de emocional. É uma psicologia barata. É uma psicologia que não precisa ficar 6 anos na faculdade. Isso é um coach, tá entendendo? E aí a gente não pode chegar no altar e substituir isso aqui por palavras de emocionalismo. Por exemplo, o salmo que o senhor citou, né? Posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Você pode tudo, pode. Deus é contigo, tigo. Calma, esse Deus que te fortalece é um Deus também que vai cobrar em algum momento. Ele é santo, ele cobra santidade, né? Ele é um pai corrige um filho. Não tem como ser diferente, né? Então, os jovens têm que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Temos que valorizar quem a gente conhece, né? Eu tenho um exemplo no presbítero Marcos, né? O presbítero Marcos é um homem de Deus, irmãos. Está aqui. Não é porque é o primeiro membro, ele é a esposa. O primeiro membro, além de tudo, é corajoso. Porque o Nil nem conhecia nós e uniu com nós, irmão. Mas, enfim, o presbítero Marcos é um homem de Deus. Você vê ele quieto, mas esse homem, ele pega como chama lá? Perto do SIG, né? Aquelas casinhas lá na frente do SIG que ele mora. Ele sai pedalando de manhã lá da casa dele, ele vai lá na Cevale, Copersa. Quem sabe onde é a Copersa? Faz assim. Ele vai pedalando, tá? Lá do SIG, mais pra frente do SIG, assim, as casinhas dele, da casinha de Coab, né? Vai até na Copersa, volta 5 horas para casa dele, tá? E no culto ele tá aqui. Então, qual que são as minhas influências mesmo? Camila Barros, que nunca pegou um ônibus, não sabe o que quer entrar numa rodoviária? Ela é minha pauta de fé? A gente tem que rever certas coisas. Tem que rever certas coisas. Não é porque eu sou a pastora da igreja, não. Mas muitas das vezes a gente deixa de apoiar a pastora da igreja para apoiar a modinha da internet, a missionária modinha da internet. Não dá R$1 na igreja, não oferta R$1 na igreja, mas manda o Pix da live. Não ajuda, nunca ajudou nada, não fez nada, nunca. Mas entrou na live e foi revelado o CPF dele, ele manda o Pix na hora. Mandei um Pix de R$5, tudo bem, mas R$5 poderia ter colocado no gasofilácio da igreja onde você congrega, onde você sabe onde que o teu pastor está enfiando dinheiro, que tem testemunhas, tem caixa, tem tesoureiros, prestação de conta.
Vocês estão entendendo, irmãos? Quem que está nos influenciando? Então, Jonadab foi esse conselheiro do diabo na vida de Amon. É do diabo, irmão, do diabo. Amigo que é amigo, mesmo que o amigo está numa posição superior a ele, pode ser na hierarquia da igreja. Ah, ele é meu amigo, mas ele é um líder maior que eu. Mas se ele estiver caminhando por um passinho errado, se eu gosto dele realmente, eu vou falar assim, olha, não faz isso não, meu querido. Ó, minha irmã, não faz isso aqui não. Isso é um amigo de verdade. Amém? Posso dar um testemunho, pastor? Pode. Testemunho, sim. Sei se foi sábado ou domingo, sexta-feira, sábado. Eu recebi uma mensagem de uma irmã. Pastor, está acontecendo assim, eu conheci um profeta pela internet. Vixe. Logo para mim, né, irmãos? Logo para mim. Sou um profeta na internet, acho que nós vamos se dar bem. E aquela conversa toda, né? Para namorar? Para namorar. É que a senhora não ouviu o áudio inteiro, né, pastor? Porque eu já comecei, o ouvido vai tampando para essas coisas, irmão. E a gente estava se dando bem, aí acho que ele deve ter entrado no Facebook dela, aí foi isso que eu falei. E ele já revelou, já me falou tudo. E ele me pediu um pix, pastor. Olha aí. O meu filho já falou que cai fora. O que o senhor acha, pastor? O que eu acho, mano? Será que é de Deus? Será que é de Deus? Eu já comecei a suar frio, irmãos. É carência, irmão, quem né? quer o bem, vai pedir dinheiro. Falei, irmã, cai fora desse negócio. Eu quero saber da vida de vocês. Todo mundo aqui tem Facebook, a maioria tem Facebook e Instagram, não tem? Você já colocou alguma coisa lá relacionada à tua vida pessoal, não colocou? Tem muitas das vezes até o seu CPF, o nome de sua mãe, o nome do seu pai, nome de filho, se tem filho, etc. Não colocou? Na hora que eu entrar no seu Facebook, se eu estiver numa live, eu vou lá, coloco o nome da irmã lá em cima, digito, opa, ela tem um irmão, o pai dela chama Antônio, a mãe chama Maria, né? Opa, ela tem 2 filhos, não tem filho, é solteira, algumas dizem que é viúva, outra divorciada, sempre escreve, não escreve lá? Aí você está na live e o cara está lá, olha lá, a Maria, eu vejo aqui que tu é divorciada. Mas já tinha entrado no Face, já tinha visto, perfil, né? no perfil. É tão fácil enganar vocês, é sério, irmãos, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes nesse altar. É tão fácil enganar vocês que vocês caem. É só nós querer. Por isso que nós estamos aqui, ó, com 5 anos de escola bíblica. Conhecereis a verdade vos libertará. O povo perece por falta de conhecimento. Por isso que nós estamos aqui, essa escola bíblica vai até a pastora ficar com o cabelo branco, depois nós vamos plantar outra aqui quando ela não tiver mais força ou ir para a eternidade, e a escola bíblica vai continuar. Nós estamos cansados deste povo, irmão, enganar as ovelhas de Cristo. Enganar as ovelhas de Cristo, meu Deus do céu. Imagine, era um romance, né? Aí pediu dinheiro. Que romance caro é esse? É o espírito de adivinhação, irmãos. Tá vendo? Tá vendo? Amém. Vamos voltar aqui, que senão a gente sai daqui muito tarde. Oi. Fornicação também.
Tem tradução que fala, a minha não falou, né? Tá, mas fornicação também. Fornicação é namorar antes do casamento. Isso é fornicação. Mas na hora certa você vai saber o que é, tá? Pode namorar, mas é outro tipo de namoro que fornicação. Amém? Calminha aí. Tá. Então vamos lá, irmãos. Então, para terminar tudo isso aqui, tá? Nós falamos aqui, para fechar aqui, então, a importância de ter alguém honesto, um amigo fiel do teu lado, alguém que vai cortar você no talo, né? Ai, irmãos, eu conheci uma família, e o irmão falava bem assim para a mulher dele: você não me apoia, você me amaldiçoa. Ai, irmão, parecia um bebê desmamado. Quem é que já desmamou o bebê? Quem já desmamou o bebê? Sabe aquele bebezão dengoso? O irmão era desse jeito. É você. Em vez de dar graças a Deus, que a irmã, coitada, estava lá, podando a asinha da cobra. Tem homens, irmãos, aqui nessa igreja, que só tem as coisas porque a mulher podou, porque se deixasse por conta dele, se deixasse dar conta dos irmãos, que a gente sabe, tinha perdido tudo já. Tinha trocado até os filhos. Tem homem que não troca carro, troca casa, troca cachorro, troca o periquito, venceu o papagaio, quer trocar o papagaio também. Aí a coitada da irmã lá no pé: não, meu amor, não vai para esse lado, fica quieto, não é assim que funciona. Mas, oh, Jesus, e a irmã contava para mim, né? Eu falava: meu Deus do céu, o irmão é assim? Esse espírito aqui, ó, de Amon, né? Que quer tudo, é do jeito dele, na hora dele. Isso aqui serve para a mulher também, né? Quer tudo do jeito dela, na hora dela, e não pode ser assim. Finalizei aqui, tudo bem até aqui? Vigia com o Jonadab, aquele que te impulsiona só você fazer tudo que você fala. Tudo que você fala é certo. A pessoa nunca te confrontou. Vigia com essa pessoa. Amém? Sim ou não? Na presente lição, Tamar, Absalão, Amon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. O problema moral na casa de Davi. As consequências da sua falta de domínio próprio. No capítulo 11 de 2 Samuel, relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo conhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. 2 Samuel, para quem não tem a revista, 11. 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 até o 13. E olha aqui o que é, irmão, vocês querem saber o que é um profeta? Olha aqui, o que é um profeta? Incisivo e fiel à mensagem de vida, divina. O que é incisivo? Quem quer falar o que é incisivo? Valéria, você que quer ser enfermeira. O que é um corte incisivo? Preciso. Direto ao ponto. Sem rodeio. Olha o que é um profeta? Ai, não pode falar desse jeito. Eita, Jesus. Ai, mas será que vai me envergonhar? Ei. Olha aqui. Incisivo e fiel. Fiel aonde? A mensagem divina. Deus mandou falar assim. É assim que eu vou falar. Isso é o profeta. Amém? Agora o profeta do Pix, se ele falar o teu pecado, você não vai dar Pix para ele? Sim ou não? Então por que o profeta do Pix vai confrontar o pecado, irmão? Não vai. Não vai. Não, Deus é contigo, é isso que te digo, que você vai prosperar. Vai mesmo, pela obediência. Israel só prosperava quando voltava para a obediência. E quando Israel saía na desobediência, Deus levava Israel para o cativeiro, para o castigo, nas mãos dos inimigos.
Não tem outra forma do crente prosperar a não ser obedecer à palavra e trabalhar. Não importa onde que está trabalhando. Quer trabalhar, hoje tem tantas ferramentas para trabalhar. Amém? Então, o profeta é incisivo e fiel à mensagem divina. O profeta Natã disse ao rei, olha lá, vamos ver como que falou com o rei, o profeta. Eis que suscitarei da tua casa, da tua mesma casa, o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Quero ler esse texto, meu pastor. 2 Samuel 12, 11. Sabe quem que pegou as mulheres do rei e dormiu com elas na frente de todo mundo, para cumprindo assim a profecia do profeta? Absalão, o próprio filho dele. Ei, assim não demorou muito para que os filhos coabitassem com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente. Vamos ler, pastor? Você viu que tem outro texto virando a página, depois o pastor já lê em seguida também. 2 Samuel 12, 11, diz assim: assim diz o Senhor, eu suscitarei a tua própria casa, o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do dia. 2 Samuel 16, 21 e 22. 2 Samuel 16, versículo 21 e o versículo 22. Diz assim: respondeu Aitofel, entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardar o palácio. Então todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Portanto, estenderam para Absalão uma tenda no terraço, e entrou ele, as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Olha aí, à vista de todo Israel, cumprindo a profecia de Natã, onde disse que a ira de Deus ia descer, né? E que uma parte da profecia era que o teu próximo, né? Não falou que era o filho, falou o teu próximo, se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Ou seja, a luz do dia, para todo mundo ver, né? E você viu que o pastor comentou ali, não está na revista, não precisava entrar nesse assunto, mas só quero pincelar aqui. Você que conhece a história, você viu que quem aconselhou Absalão aí foi Aitofel, né? Quem é Aitofel na Bíblia? Aitofel é parente de Urias. E o rei Davi matou Urias, porque Urias era o marido de Betseba. Para ficar com ela, Davi matou o marido. Tá? Quem lembra dessa história? E aí Aitofel vai aconselhar agora Absalão, outro conselheiro do diabo aqui, né? Pega as mulheres concubinas, mostra para todo mundo que tu é o cara, dorme com elas, mas a intenção do coração de Absalão é se vingar de Davi. De Aitofel. A intenção de Aitofel, ao aconselhar Absalão, é se vingar de Davi. Por isso que eu estou falando, irmãos, cuidado com quem te aconselha, você não conhece o coração. A intenção do coração, só Deus sabe. Julga a pessoa que está te aconselhando, julga numa balança precisa. É sério. Tem pessoas, irmão, que tudo que o parente fala, a pessoa acata como uma ordem. Eu estou estudando ainda por cima, mas vou me aprofundar mais para frente. Não estou tendo tempo de aprofundar, mas eu vou aprofundar. É um projeto, até o ano que vem sai. É sobre uma pessoa... Ai, Jesus, fugiu a palavra aqui. Eita, Espírito Santo. Não era para falar, eu acho, hein? Jesus apagou aqui. Narcisista. Vou estudar sobre o narcisismo. O narcisista, irmão, ele é uma pessoa, o que mais está me chamando a atenção, que eu quero me mergulhar um pouquinho mais, é quando a mãe ou o pai da pessoa é narcisista.
Pensa na tragédia para a vida da criança, para a vida do filho. O que é um narcisismo? É aquela pessoa que ela quer para ela. Ela é extremamente voltada à própria imagem. O mundo tem que girar em volta dela. E aí cria aquela mãe tóxica, aquele pai tóxico, a criança perece. É muito interessante esse assunto. Então, ou seja, vamos voltar para a lição. Aitofel, Aitofel, é isso mesmo o nome, né? Tá. Aitofel, ele aconselha Absalão baseado no ressentimento, porque Davi tinha matado Urias e ele é parente de Urias. Tá bom? Então, onde entra aqui, que eu acabei me confundindo, o estudo que eu estou querendo fazer, estou querendo me aprofundar mais. Porque às vezes a tua mãe está te aconselhando, calma, não estou falando de todas as mães fica brava comigo, calma. Às vezes uma mãe está aconselhando o filho, né, baseado no sentimento que aquela mãe tem. Eu tenho um caso muito, muito triste dentro da minha família, que hoje o Espírito Santo, hoje eu estava fazendo almoço, o Espírito Santo falou isso comigo assim, rasgou o pergaminho na minha frente, parece que Deus abriu o telão assim, e Deus falou assim, sobre alguém da minha família, da minha casa. Todas as vezes que essa pessoa aqui foi ser feliz, essa outra aqui ficou doente. Mas na verdade, é uma sabotagem, uma espécie de sabotagem, sabotando a felicidade da outra. Se eu deixar vocês ser felizes, o que vai ser de mim? Tá entendendo? E existe isso. Se eu deixar você embora, quem vai me cuidar? O que vai ser de mim? O que vai acontecer para mim? E aquela pessoa, ela é sabotada sem ela perceber. Então, as famílias têm muito isso. Então, a gente tem que vigiar muito quem aconselha, quem está falando ao teu coração, tá bom? Sempre fique com o que a palavra de Deus diz, tá bom? Você nasceu para ser feliz, sim. No mundo vai ter aflição, mas você tenha de bom ânimo. A tua história não é a história do parente. Você tem em Cristo todas as ferramentas para fazer uma história diferente do antepassado, do que ficou para trás lá do parentelo. Faça a tua vida pautada na palavra de Deus e deixa o que passou para trás. Amém, irmãos? Então, só para comentar isso daí, ó, você vê como que a gente, né? Aitofel também foi um conselheiro ruim, assim como foi Jonadab. E que família vulnerável essa de Davi, hein, irmão? Todo mundo aconselha esse povo, e o povo, irmão, será que ele não percebe que todo mundo quer o mal dele? Que família vulnerável. Nós como crente, irmão, nós temos que ter uma família forte, blindada. Ei, minha família é blindada. Minha família é blindada. Né? Igual eu ouvi 2 comentários que me desagradou. O primeiro eu relevei. E falaram assim, filho de crente, a gente já pensa que vai desviar, não sei o quê. Enquanto é pequenininho, que bonitinho. Aí eu ouvi de novo. Vieram falar de novo. Enquanto é pequenininho, está pregando, que bonitinho, está ensinando a salinha. Mas depois que cresce, todo filho de pastor desvia. Eu falei, não, Satanás, você não vai mais... Não, eu não vou mais deixar você falar perto de mim, diabo. Não vou mais deixar. Que eu já entendi a voz do Satanás, querendo profetizar a desgraça. Eu falei, não, aqui tem guardiã, sou guardiã da minha casa. Não vou deixar falar desse jeito. Não. O que deu errado para os outros é dos outros. Aqui é diferente, em nome de Jesus. Então a gente tem que parar de viver de conselho de quem não tem... Tá entendendo? Blinda a casa, irmã. Blinda a casa. O cara é cachaceiro, bêbado, quer aconselhar o teu marido a sair da cachaça. Vai aconselhar como? É disso que eu estou falando. Vamos lá. Incesto e morte na família. O cara nunca foi crente e quer falar da tua saia. A sua conhecida nunca foi crente e quer falar da tua calça social, da tua terra, da tua gravata. Como que você vai receber um conselho desse? Não tem como receber um conselho desse. Amém? Estão entendendo até aqui? Pode.
Quer tirar sarro, né? Então, mas isso é um sarro, quer desfazer. Irmão, se a gente for abrir bem os olhos espirituais, a gente vê cada coisa, irmã. Você começa a abrir o olho para você ver. E é assim, é no parentelo mesmo. Você não viu o texto que a gente começou a escola bíblica de Jesus? Lembra que o pastor leu o primeiro texto sobre Jesus? Né? Dentro de casa, Jesus não tinha autoridade. Quer dizer, perdão, não é que ele não tinha autoridade, as pessoas não davam crédito para a autoridade dele. Amém? Vamos lá. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. Segundo Samuel 13:1. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão, até matar o seu meio-irmão por vingança, Amon, pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Amon e Tamar está repleto de sagacidade. Pastor, vamos ler no dicionário o que é uma pessoa sagaz? Sagacidade. Está repleto, né, de sutileza, de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter se deitado com a sua meia-irmã, humilhando-a, Amon a desprezou completamente. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Amon. Não teve punição, né? Sabe aquela pessoa que não tem boca para corrigir dentro de casa? Davi. Irmã, você tem que ter boca para corrigir tua casa. Não é boca para xingar, que tem pessoa que diz, eu sou bocuda, eu falo mesmo. Não, existe a pessoa sem educação, que ela acha que é forte porque fala tudo que pensa, tudo que vem na cabeça, aí usa da justificativa de, eu falo mesmo. Não, essa pessoa é sem educação, né? Tem pessoas que é sem educação. E aí ela sai falando o que acha, o que pensa, né? Mas, aqui no caso de Davi, não é esse o caso. Quando eu disse que ele tinha que ter boca para falar, é pegar a mão e mandar, no mínimo, a mão para a prisão, para o calabouço do castelo. Você vai preso, você fez algo que Deus que eu sirvo abomina. O pastor não leu o Levítico, que era proibido o incesto? Então Davi tinha que ter pego o filho, você é meu filho, eu não vou te matar, mas eu vou te entregar para a justiça. Mas e o filho nunca vai perdoar o pai porque entregou para a justiça, mas o filho vai ter que aprender a ser homem, ele acabou de abusar da irmã. Aí, através da negligência de Davi, que ele ficou quieto e não falou nada, alimentou o ódio de Absalão, que foi lá e matou Amon. Matando Amon, Absalão se sente poderoso. Agora eu posso tomar o trono do meu pai. Meu pai é um Zé Ruela, não falou nada. Eu vou tomar o trono dele e ele não corrigiu nem Amon. O espírito de Lúcifer. Vou tomar o trono, verdade. Exatamente. Vou usurpar o que não é meu. Lê, pastor, para nós, em nome de Jesus. Sagacidade significa agudeza de espírito, argúcia, manha e malícia. Manha. Olha aí, irmão, quanto que a gente fala de crente manhoso. Quando você vê um crente manhoso, que não pode falar bravo, meu irmão, não é que a pastora fala bravo, mas é um modo de expressar. Não é que você, fala bravo, está me maltratando, está me humilhando. Irmã, no começo dessa igreja, irmãs, tinha umas irmãs no círculo de oração que era só Jesus na minha vida. Tudo era, mas estava me humilhando, a pastora me humilhou, irmãos, pensa. Eu passei aqui num fogo aqui, Jesus me colocou numa churrasqueira, na chapa? Jesus me colocou na chapa e falou, frita aí, filha. Frita aí. Era terrível o negócio, irmã. Pensa. Então, olha aí, o que significa? Sagacidade é malícia, né? Pessoas maliciosas. E, olha aí, a história de Amon está cheia de malícia. Eu tenho um testemunho para falar sobre malícia e eu sofri muito com isso. E eu quero contar esse testemunho para os irmãos entenderem, porque aqui a malícia foi para armar o plano para
tirar a pureza da irmã dele, de Tamar, né? Mas esse mesmo espírito aqui, que arma contra pessoas, ele existe ainda hoje, tá? Aí um dia, estava tendo algo para fazer na salinha das crianças. E tinha uma tia aqui da igreja que ela era muito boa em fazer pintura, na pintura, se não é pintura, é papel, cortar papel e decorar a salinha com aqueles papéis e tudo mais. E aí eu tive com a irmã no culto, no final do culto, teve um culto, se não me engano, foi num domingo, se eu não me engano, tenho certeza que já tem mais de 2 anos isso. E a irmã falou assim para mim, pastora, a senhora vai em Ponta Porã trazer os papéis para mim, que eu estou precisando para fazer o trabalho na salinha e tal? Falei, eu vou para Ponta Porã, ó a conversa, eu vou para Ponta Porã buscar os papéis. Isso foi no domingo, marquei dia e hora para ir para Ponta Porã. Quando foi na segunda-feira, e o pastor recém estava montando, começando a trabalhar com o irmão Robson. Então, assim, o telefone do pastor já não estava mais aquele silêncio, ele estava começando a ficar já corrido, estressado, né? E aí, deu 1h da tarde, 2h da tarde, mais ou menos, o pastor me liga, bravo, irmão, pensa que o homem estava bravo. Mas me chamou a atenção, mas daquele jeito, né? Me deu de luva de boxe, assim, né? A irmã está aqui no meu telefone, por que você não pegou o carro e não foi ver isso? Agora eu tenho que deixar o negócio que eu estou fazendo para ir lá na papelaria, naquela papelaria lá embaixo, lá onde a Diloê, na gráfica, que é gráfica também, para pegar sacola de irmã, de papel, que não sei o quê. Eu falei, mas espera aí, calma aí. Quem que mandou você ir buscar papel? Aí nisso o pastor entra pelo portão, mas vermelho igual um pimentão, irmão. Estava bravo o homem. Pegou a sacola e colocou assim em cima do frizinho que tinha lá. Colocou assim, aqui é a sacola, agora você levanta, vai fazer alguma coisa da tua vida, brigando comigo. Achou que eu estava preguiçosa dentro de casa. Aí, meus irmãos, isso aqui é sério. Eu fui entender a história. Eu conversei com a irmã aqui no domingo, falando que eu ia para Ponta Porã. Tá entendendo? Na segunda-feira, depois do almoço, a irmã mandou a lista de compra para o pastor e fez o pastor ir comprar. Pastor, eu preciso disso aqui agora. Ah, mas a Thaisa ficou brava, hein? Ficou brava por 2 motivos. Primeiro, porque eu sei o que eu conversei aqui na igreja. Segundo, por causa que o pastor brigou comigo por causa da irmã. Aí vocês imaginam como que eu fiquei brava, né? Aí eu caí no laço de Amon. Presta atenção que eu estou na lição, eu só estou dando um testemunho. Caí no laço de Amon. Peguei o telefone, fui lá no grupo da salinha e sentei a chibata, né? Irmã, não pode fazer assim, você não pode passar acima da minha autoridade, o pastor não precisa passar por isso, ele está trabalhando, eu sou a pastora da igreja. Irmã, pegaram meus áudios, mas pensa no Satanás que se levantou. Pensa no diabo que se levantou, distorceram tudo, aí uma inflamou a outra, irmã, e foi, passou o Satanás dentro da igreja, irmã. Você está entendendo o que é o laço, o que é o espírito do Amon? A malícia, entende? Amon, ele armou, ele não chegou pegando a Tamar de qualquer jeito no meio da casa, não. Ele armou toda uma cena. Amon, ele detalhou, junto com o conselheiro dele, 2, armaram uma cena, e Tamar foi lá e ó. Vocês estão entendendo? Então vigia quem te aconselha, vigia quem fala com o teu coração, amém? Porque tem pessoas que elas vivem para fazer isso, elas vivem para fazer laço na vida dos outros. Você que é obreiro, vigia o que você fala do teu pastor. Sabe aquelas pessoas que chegam para fazer um comentário? Ai, não vou mais nos varão. Por que você não vai nos varão, irmão? Ai, estou desanimada. Tudo barbado os homens do varão. Aí um fala para o outro, estou desanimado. Não vou mais nos varão. Aí o obreiro, coitadinho de você, o que foi? Me conta o que está acontecendo. Ai, o irmão que falou. Aí quando vê, irmão, seu nome já está no laço. É assim que o diabo trabalha nos grupinhos da igreja. Você está achando que eu estou jogando conversa fora aqui? Não estou, não.
Ai, não vou vir mais no varão. Por que, irmão, que o senhor não quer ir mais no varão? Ai, que o irmão falou que pisou no meu pé. Ah, rapaz, tu seja homem. O irmão pisou no teu pé, dá o outro para ele pisar também. Vamos, irmão, levanta. Que sai do varão que nada? Agora fica dando trela aí, fica perguntando os porquê da vida. Quando você vê, seu áudio já está rodando, daqui um pouco teu áudio está lá no telefone do pastor e vão falar que você que falou mal ainda. Vocês estão entendendo como o diabo trabalha? Vocês entenderam, irmãos, como que o diabo trabalha na igreja? Então tem que vigiar bastante. Vamos lá. E o rei Davi soube, até que se indignou, se irou, mas não fez nada contra Amon, né? Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada de família. Era óbvio que alguém ia vingar a pureza de Tamar. Absalão matou Amon, 2 Samuel 13, 27 e 29. E mais tarde ele cavou sua própria morte, precoce, 2 Samuel 18, 14. Após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de seu filho. Um pai vai chorar mesmo, né? Só que o filho caçou a morte. E por que o filho caçou a morte? Que o pai não disciplinou lá atrás. Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Acabei de contar um exemplo meu, né? De uma pessoa que manipula a outra emocionalmente para fazer aquela pessoa prisioneira ali naquela situação. E é muito triste isso aqui, né? Por isso que tem que haver esse diálogo e essa proximidade com a nossa família, né? Para a gente resolver problemas. Ninguém resolve problemas se afastando. Problemas são resolvidos quando tem proximidade. É preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Irmão, isso aqui é muito importante, são pequenas coisas, né? O filho é pequeno, puxa o histórico do celularzinho do filho, puxa o histórico do YouTube, o que ele acessou, o que ela acessou, né? Quando estão assistindo televisão e está muito silêncio, só se atenta disfarçadamente, espiã, né? Vira o espiã. Só dá uma escutadinha, o que aquele personagem do desenho está falando, né? O que aquele joguinho está falando. Fica de olho aberto, é só isso. Na primeira vista, assim, que você captou, isso aqui não é para você. São pequenas coisas que fazem muita diferença. Sobretudo, fazendo isso por meio de exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Vamos ler esse, pastor, para encerrar? Acabei, graças a Deus. 8:55. Ganhei 35 minutos hoje, graças a Deus. Vamos ler aqui para estar quase encerrando. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façai outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha aí, quer comais, quer bebais, qualquer coisa. Então, isso dá legalidade para quê? Para que ao criarmos nossos filhos, para nós nos relacionarmos dentro de casa, com o parente, com o marido com a esposa, tudo seja para a glória de Deus, tá bom? A decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. O filho precisa estar perto do pai, né? A filha, a menina,
precisa estar perto do pai, se possível, mas se não for possível, a figura da mãe tem que suprir. Eu só quero fazer um comentário aqui. Eu sempre digo isso, que na ausência do pai, essa mãe ela precisa ser 2 vezes mais forte, porque, infelizmente, a situação vai colocar na vida dessas mães dupla responsabilidade, né? Nós conversamos até na aula passada, lembra? Que a irmã até comentou comigo, né, que criou os filhos, agora ajuda a criar os netos. Então, essas mulheres são muito guerreiras, são muito fortes, né? E o Senhor, Ele supre essa ausência. Ó. Deus é esse pai maravilhoso, esse companheiro, esse auxiliador que supre. Eu tenho um exemplo perto, né, pastor, da sua tia Lourdes, né? Hoje ela está com a cabecinha branquinha assim, ó, igual esse vaso, cabecinha dela, já deve estar com quase 85, 90 anos, que é a idade da tia Lourdes? 80 anos mais ou menos, é a irmã do falecido pai do meu esposo, e ela ficou viúva muito jovem, e ela tinha 4 filhos, né? Ela tem 4 filhos, né? E o esposo faleceu, ela jovem ainda, tá? Muito jovem, crente, tá? Crente, assim, das antigas, né? Que a gente costuma dizer canelinha de fogo, né? E ela não casou novamente, por escolha dela. Eu estou contando um testemunho que a gente tem dentro de casa. E ela não casou e se dedicou a criar os filhos dentro da igreja. Foi isso que Deus preparou para a vida dela, né? Hoje, desses 4 filhos, 3 são pastores, né? A de Dourados, a Lena e o pastor Edinho. Aí tem uma que não é crente, eu acho. Não é ainda ou já é? Não sei também não. Ou seja, ela tem 3 pastores dentro de casa. Né? Ela viveu para o Senhor. Né? Então, ela viveu todas as guerras que qualquer mulher viveria. Né? Com crianças, 4 crianças dentro de casa. Né? E ela se dedicou ao Senhor. E hoje ela tem 3 pastores dentro de casa. Né? Então, aonde que eu estou querendo chegar? Que a gente se falou muito de pai, de exemplo de pai aqui. Mas a mãe, ela, com Jesus, ela tem essa possibilidade de ser esse exemplo que os filhos precisam, tá bom? Com Jesus, funciona da mesma maneira se tivesse a figura masculina ali. Amém? Amém, irmãos? Pastora, pode falar. Ela tem 80 anos, 82. Ela foi viúva com 30 anos. Porque eu não conheci meu avô, por parte do pai. Meu pai não era nem casado quando ele faleceu. Meu pai casou com 21 anos. Então, provavelmente, o meu tio, que seria o esposo dela, morreu antes do meu avô. Olha aí. Então, ela foi viúva ali dos 25 a 30 anos. Muito jovem, né? Guerreira. Já tinha os 4 filhos, né? Muito Antigamente guerreira. casava com 12, 13 anos. Minha afinada avó casou com 13 anos, né? Então, tipo assim, ela já tinha os 4 filhos. E meu tio, que eu nem conheci, né? Então, ela tinha em torno de 25 a 30. Mas eu vou levantar isso para vocês e vou passar para vocês. E hoje criou todos os 4 filhos, né? 3 pastores. Uma só que é mais nova não é pastor, mas 3 pastores. Um homem e 2 mulheres. Então, é isso, irmãos. Então, aqui, só para entender, porque a gente falou muito de pai, Davi era o homem da casa, né? Então, só estou querendo mostrar para os irmãos que na impossibilidade de ter essa figura masculina, Jesus supre essa necessidade, tá bom? Jesus supre essa ausência. É isso, meus irmãos. Vamos para a conclusão, então? Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra desajuste da atualidade. Então, olha aí, a vida cristã na família, dentro de casa, é a maior prevenção, é a vacina contra o desequilíbrio que está tendo no mundo. Amém, irmãos? E vai piorar, porque hoje a irmã Rose, né, irmã, mandou para mim aquelas criancinhas
em volta do Satanás lá, né? Quem já viu essas figurinhas na internet? Já viu, irmãs? E a irmã Rose mandou, né, para mim, e eu fiquei pensando, eu falei, irmãos, a gente não viu nada ainda. A gente está muito preocupado, né, com coisinhas bobas. Eu até estava assistindo, pode parar a live, Daniel, pode parar. Eu estava assistindo esse último Gideões que teve. Esse ano foi a primeira vez que eu assisti, assim, que eu quis assistir todas as pregações